Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos conversar um pouco sobre a Hungria. A Hungria teve eleições no passado fim de semana e, como se esperava, o Fidesz de Viktor Orbán ganhou novamente as eleições. E, talvez como não se esperasse, não só ganhou as eleições, como o fez com uma margem um pouco maior do que a que tinha antes. Portanto, manteve a sua posição de absoluto domínio do Parlamento, o que indicia que nos próximos anos ele, digamos, o seu poder, a sua capacidade de controlar a Hungria aumentará. Viktor Orbán é alguém controverso, porque tem vindo a fazer aquilo que muitos consideram uma deriva de uma posição mais liberal. O partido começa por ser um partido liberal para um partido que explora o nacionalismo, o receio que existe na Hungria relativamente à entrada de imigrantes, e há também quem o acusa, às vezes, e talvez de uma forma mais contestável, de explorar também a via do antissemitismo. Nós já falámos aqui em programas anteriores da figura de Viktor Orbán. Agora, talvez pudéssemos começar por tentar perceber como é que este partido consegue reforçar a sua posição numa eleição em que há como que uma campanha europeia contra, ou pelo menos de muitas instituições europeias, contra o que estava a passar na Hungria, num momento em que aparentemente havia até alguma possibilidade de enfraquecimento da sua posição. Recentemente houve uma eleição local onde o partido tinha perdido posições. No entanto, chegamos ao fim, numa campanha praticamente dominada apenas pelo tema dos imigrantes e da vinda de imigrantes. Viktor Orbán sai reforçado. O que pode ajudar a compreender isto, Jaime Gama? Olha, eu acho que a história da Hungria é muito importante. A história do povo magiar, a sua chegada, os magiares são um povo turco que no século XIX, falando o fino-ugrico, chegou à Europa Central, no século IX. Com várias... A mesma língua da Finlândia, a mesma língua. Estónia e Finlândia. E há alguns grupos linguísticos na Sibéria também. Portanto, é um povo que avança para o Ocidente, que passa pelos povos eslávicos e praticamente se detém com a Áustria, com um povo germânico, e fica ali. É um povo que se converte ao cristianismo e que desenvolve, a partir do seu planalto fértil, uma... Então era um povo também de nómadas e, portanto, baseado no nomadismo. Porque, digamos, é o limite até onde os nómadas conseguem chegar e instalar-se normalmente. Sim, e tornar-se sedentários. Sedentários. Também onde parou o Átila. Sim. Também naquela região. Aliás, é muito interessante comparar a superfície agrícola útil da Hungria, que é um país com a dimensão praticamente similar à de Portugal e com a população também do mesmo número. A superfície agrícola útil é muito maior. Isto dá também uma boa atratividade aos nómadas para sedentarizarem, para constituírem uma unidade política forte que sempre teve o problema de, com isso, desafiar os seus vizinhos. E nas combinações imperiais e no resultado das guerras vir a ser sempre como que um bode expiatório dos resultados das guerras e ver a sua área diminuída. Portanto, e isso também que explica algumas alianças feitas historicamente pela Hungria, nomeadamente com Hitler, para recuperar terreno perdido no Tratado de Trianon. O desmantelamento do Império Austríaco também deixa a Hungria um pouco penhorada, porque ela é punida, um reino enorme, que até a Croácia tinha uma saída para o Adriático, é amputado tudo isso. Depois a tentativa da aliança com Hitler para recuperar alguns terrenos. Depois os soviéticos, a retração
da Hungria por efeito da União Soviética e da redisciplinarização dessa área, as suas perdas colossais para a Roménia, por exemplo, e a quantidade de população húngara que está à volta da Hungria em outros países. Esse é um dos temas é a primeira base da doutrinação nacionalista do Fidesz, tem muito a ver com isso. Eu fiquei muito impressionado quando estive na Hungria no início da transição húngara do sistema comunista para um sistema aberto e democrático, e já verificar que nos alfarrabistas, na rua, em Budapeste, uma das coisas que mais aparecia, além de material militar ex-soviético à venda livre, o que é que aparecia imenso? Apareciam mapas da Grande Hungria, cartas geográficas com a Grande Hungria. Portanto, esse unificador era forte. Também encontrei outra coisa que me surpreendeu, que foi, ao contrário do que são num mercado de rua, encontrei memoráblia do tempo do nazismo. Sim, mas é interessante verificar uma coisa, é que, apesar de tudo, isto que agora a Hungria pretende, que é uma certa margem de manobra dentro da União Europeia, é algo que a Hungria conseguiu, à sua maneira, no Império Austríaco, conseguiu com Hitler, porque Horthy não era bem um hitleriano puro, até foi preso por Hitler no final. Era um ditador conservador, um anticomunista. Preso por Hitler no final da guerra, num golpe que Hitler apoia com os verdadeiros nazis e que tomam ali o poder. Sim, aqueles que vão de facto proceder ao Holocausto ali, porque até o Horthy manteve a população judaica quase até ao fim. Depois, no fim mesmo que ele os cruzes de flecha. E depois no próprio sistema soviético, apesar do que é a política de Kadar com a invasão russa, a verdade é que Kadar consegue um pacto com a União Soviética para ter, a troco de um alinhamento externo muito forte. A Hungria não tinha fronteira com nenhum país da NATO. A Áustria é neutro, a Jugoslávia também. E isso dava a Kadar a possibilidade internamente no modelo económico e mais à frente, no período de Gorbachev, a possibilidade de lançar uma certa abertura política que vai ser importante. Aliás, o Fidesz, quando se chamava Aliança dos Jovens Democratas, já com Orbán, nasce nessa ocasião. Orbán é um jovem que andou na juventude comunista obrigatória, quando estava no ensino primário, mas depois, já no ensino secundário, ele que foi bolseiro de Soros para ir frequentar um curso sobre sociedade civil a um college em Oxford, já tem a possibilidade, por exemplo, numa célebre manifestação que há a favor da desculpabilização de Imre Nagy, de fazer um discurso que é onde ele vai buscar a sua legitimidade política posterior, a defender a saída dos russos da Hungria. E a temática da saída dos russos da Hungria é uma temática ainda admitida no período comunista, quando o período comunista já começa com Gorbachev a flexibilizar o Pacto de Varsóvia. Se nós fizermos a reconstituição das semanas anteriores à queda do Muro de Berlim, o sítio a Hungria é decisiva, exatamente. É quem força a queda do Muro. As portas e começam a ver os travantes do Norte a saírem por ali, e depois aquilo cria ali uma... Aliás, é isso, esse gesto, que também permite a uma parte dos comunistas húngaros reciclar-se como socialistas e vir depois disputar eleições e até ter vencido eleições, porque essa Gula Orn, lá do Kovács, vêm dessa extração e, portanto, aí também tiveram um papel na mudança e capitalizaram, apagando um pouco a outra parte dos seus compromissos e permitindo uma adaptação aos novos tempos. Isso é muito interessante. Mas eu acho que, primeiro, essa situação de país que se sente amputado e que tem uma diáspora
com contiguidade. Depois, a circunstância não só de ter isso perdido, como se ver ameaçado com a invasão de imigrantes e refugiados. E isso por determinação da Alemanha. Isso leva também a um conflito. Depois, um problema muito importante é a transição económica do sistema comunista para uma economia aberta que, feita com uma batuta pesada da centralidade de Bruxelas sobre inspiração alemã, acaba por criar um mercado único, mas não se preocupa com a constituição de grupos económicos nacionais. E isso dá um sentido de falta de posse sobre a economia, que também está muito na origem de uma reação conservadora deste género. Nós não queremos ter apenas um mercado de um espaço de economia aberta liberal, onde só os estrangeiros é que vendem, e nós não temos nenhum grupo endógeno nacional capaz de ter o mesmo acesso ao capital, à produção de bens, à partilha da estrutura industrial, da estrutura comercial e da estrutura bancária. Portanto, e as forças... também com grande presença de empresas alemãs. Claro. Isso está muito presente. Portanto, é uma reação nacionalista com base histórica e é também uma reação à forma como a integração europeia é feita em relação àqueles espaços. Sempre o receio do fator russo, em certa medida, mas o receio da hegemonia alemã via União Europeia. E depois a recusa de quê? A recusa de elites provindas com reciclagem do sistema comunista, mas a recusa também de elites fabricadas a partir da centralidade europeia de Bruxelas e da República Federal da Alemanha, como portadoras de projetos políticos que não têm em conta o interesse nacional específico e são mais visões sucursalistas de agenciários de doutrina e de organização que, no fundo, apenas querem ver a abertura do mercado para que aqueles que já estejam fortes nesse mercado ganhem novos acessos para aumentar as suas vendas, mas sem preocupação por essa criação de uma riqueza nacional também apta a competir e a defender. Daí que eles sejam também ambivalentes em relação à questão da União Europeia, porque eles usam a crítica à centralidade de Bruxelas, mas não preconizam a saída da União Europeia. Cerca de 2% do PIB vem E gerem bem as transferências e até parece que gerem também de uma forma patrimonialista em relação a alguns dos grupos que pretendem criar. Portanto, há todos estes problemas acumulados e muitas vezes a superficialidade com que eles estão analisados leva a desconhecer que há no pós-comunismo uma primeira vaga de ordenamento e estruturação das forças políticas, mas depois, por virtude da evolução, há como que uma reconfiguração do espectro político. Regressam as coisas antigas também. Pois nós temos que ver as transições, Grécia, Espanha, Portugal, como os regimes eram regimes autoritários de direita, tendencialmente há uma centralidade que se faz deslocar no eleitorado mais para a esquerda como forma compensatória. Nesses outros países que viviam ditaduras comunistas, o espectro político acaba por vir também a polarizar-se mais para o outro lado, mas não a organizar-se na cartilha dos partidos políticos com que, porventura, na Alemanha se via que eles seriam organizados, ou em Paris, ou em Bruxelas, porque a história também tem as suas vicissitudes próprias, há a inserção regional dos países, as suas culturas, e há o desenvolvimento da sociedade. Por isso, esses países têm vindo a assistir a uma profunda reconfiguração do espectro político e partidário que muitas vezes é difícil de entender por quem acha que só há um modelo de organização. Pinto, há uma questão que às vezes nós olhando daqui do lado mais ocidental da Europa para o lado mais oriental temos talvez tendência a esquecer, não perceber, que é a Hungria fazia parte do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro é tipicamente um império plurinacional. Exatamente. Portanto,
com a sua fase final até bastante grandes graus de autonomia. Na primeira era uma coroa do balo, portanto, que dava ali um certo peso à Hungria e à nobreza húngara. E visitando aliás, Budapeste. isso até se vê naqueles filmes populares da Sissi, que foram muito populares nos anos 50. Se não estou em erro, há um que é exatamente a Sissi, jovem imperatriz, que tem exatamente, a Sissi e o Destino tem exatamente muito esse papel todo da independência da Hungria e da importância do reino da Hungria. Mas há depois aqui há um processo que ocorre, por assim dizer, em duas grandes levas, ambas nos dois pós-guerras, em que, por um lado, a emergência do fator nacional, que se traduz na dissolução do Império Austro-Húngaro e na criação de vários países. E depois na amputação muito significativa. Na amputação, claro, mas há aqui um aspecto que no fundo só acaba com a Segunda Guerra Mundial, ou mais ou menos acaba, que há claramente a procura de tentar criar países, sobretudo a leste, que sejam relativamente homogéneos do ponto de vista étnico. Exatamente. E enquanto no Ocidente o próprio desenvolvimento económico trouxe vagas de imigrantes de fora do continente, e houve uma mistura que só ocorreu ao longo de décadas, aqueles países mantiveram uma grande homogeneidade étnica, com exceção da Jugoslávia, com os problemas que nós conhecemos. Exatamente. E a grande amostra imigratória que tem é uma que não é suscetível de ser integrada e que gera também uma cultura muito especial para lidar com esses problemas, que são os ciganos. Exatamente. Portanto, como é que agora a questão que de facto foi detonador destas campanhas, que foi a questão da imigração, até que ponto é que nós podemos gerir num espaço que é o espaço da União Europeia duas histórias diferentes. Duas histórias diferentes. Sim, esse é um ponto, aliás, enfim, há quem diga, fazendo um bocadinho estas generalizações, enfim, de princípios, que se o século XIX foi o século da liberdade, o século XX foi o século da igualdade, que o século XXI é capaz de ser o século da identidade. E, pelo menos estamos a falar, enfim, nesta Tem que pôr identidades, porque neste identidades, momento na moda são muitas identidades. Exatamente. Não, mas a questão da identidade, num sentido histórico, ou étnico, ou religioso, é muito importante, porque foram fatores que, de certo modo, no pós-Segunda Guerra, e sobretudo a partir da construção europeia, a partir do fim da Guerra Fria, a partir da intensificação da globalização, fez-se de facto o tal reducionismo à economia, não é? E, portanto, até se passou a ver direita e esquerda era uma coisa em relação ao maior ou menor papel do Estado na economia, maior ou menor liberdade económica, coisas desse tipo. E, de facto, não é isso. Quer dizer, há outras realidades para além disso. E, curiosamente, talvez exatamente porque nesta área, que no fundo é a Hungria, é a Áustria, é a Polónia, que, por um elemento que, aliás, o José Gama há um bocadinho estava ali a apontar, porque também é a tal reação... Apesar de tudo, a história da Áustria chega mais para o Ocidente por causa do passado recente. Mas, de qualquer maneira, na política estamos também a ver isso, não é? Sim. O que está a emergir, curiosamente, nestes países, vamos lá ver, estão a emergir várias direitas, pela mesma razão que nos outros talvez fazem as várias esquerdas, que têm normalmente duas linhas. Uma linha mais conservadora, mais liberal em economia, mais conservadora, enfim, mais temperada em termos de identidades religiosas ou étnicas, e uma linha já mais radical, mais populista, mais identitária, não é? Então, a aparecer isso, aliás, até já na Itália também já está a aparecer isso. E ali, por exemplo, na Hungria, de certo modo, é significado pelos dois primeiros partidos, quer dizer, porque mas é curioso que agora não se sabe bem qual deles arrumavam-se de uma determinada maneira e nessa eleição. Exatamente. Agora, isso tem portanto, é uma reação que lá também depois teve, de facto, um reforço muito grande com a coisa do ano 2015 e com aquela, digamos, aquela espécie de liberalização ou incitamento da senhora Merkel à imigração não europeia. E, portanto, todos esses conjuntos, tudo isso. E, por outro lado, também há, de facto, aqui o aspecto histórico, porque, normalmente,
os refluxos de nacionalismo forte vêm nos países que estão infelizes quanto à sua... se sentem maltratados pela história ou porque têm uma referência histórica mítica bastante importante ou que de facto foram vítimas a seguir a guerras de amputações territoriais significativas. Foram vítimas da ocupação estrangeira, porque apesar de tudo... Então tem, por exemplo, minorias em países vizinhos... Ou tem minorias em países vizinhos, que é coisa do Hitler, portanto, é o ir buscar os alemães que estavam fora da Alemanha. Portanto, esses fenómenos todos, e eu insisto nisso, que um discurso, em minha opinião, um discurso um bocado, fútil ou um bocado leviano, de que essas coisas não interessavam nada, porque o que interessava apenas era a economia, não é? Esse discurso, de facto, convenceu as pessoas que, portanto, esses problemas das identidades religiosas, étnicas, históricas, esse mal-estar, por exemplo, perante, ou até a ideia de criação de um passado, que até pode às vezes ser um passado inventado, como quase todos eles, um passado mítico, junto exatamente com amputações importantes territoriais, gera, a partir do momento que as coisas mudam, e gera normalmente em modelos abertos, gera também muito este tipo de reações e o sucesso deste tipo de partidos ou deste tipo de forças políticas. E o Orbán, que é um homem politicamente bastante articulado, com um pensamento político, que se vê que tem pensamento político e também tem esporas políticas antigas, porque, como aqui se estava a dizer, ainda no tempo do regime comunista, liderou já uma certa luta nas áreas da juventude. Depois é um homem também com uma certa marca religiosa importante, embora não sendo católico como a maioria dos húngaros, mas é um homem, é um cristão também determinado. E tem depois, de facto... É um cristão determinado ou um cristão de conveniência? Não acho que seja de conveniência. Não é calvinista. Não acho que seja de conveniência. Há 20% calvinistas na Hungria. Não acho que seja de conveniência. Não acho. E acho que, portanto, aliás, até um homem com um certo sentido de humor. Eu conheci numa vinda dele cá, que ele, condecorou em uma pessoa amiga. E nessa condecoração, essa pessoa que estava a fazer o discurso, falando do Orbán, dizia que ele não era nada, da direita reacionária, ou que não era nada as coisas que os jornalistas e que a esquerda diziam dele. E eu, no fim, quando houve depois uma espécie de cocktail, disse-lhe: olha, eu espero que tudo aquilo que a esquerda e os jornalistas dizem de si seja verdade. Foi por isso que eu cá vim, senão não vinha cá. E ele riu-se muito e reagiu bem. Portanto, é um homem que também tem uma coisa que também é muito importante, é que pôs de parte exatamente todos esses complexos de correção política ou de esquerda. Isso acho que é um discurso que também hoje em dia tem bastante força. Quanto àquilo que há bocadinho o Zé Manuel estava a dizer, se estas pressões e o facto da Europa, de certo modo, eu acho que hoje em dia isso acaba por ser um fator que favorece as pessoas que são atacadas de fora. Hoje em dia, exatamente porque estamos numa fase identitária forte, as populações, as maiorias populares, o facto de ser atacado de fora, ou seja, quem for, não é, resulta exatamente ao contrário. Quer dizer, hoje em dia, esses argumentos podem ser, a gente viu isso com o Brexit, esses argumentos até são contraproducentes, porque normalmente, exatamente porque estamos numa certa vaga identitária e uma certa ideia de que depois nos países devem mandar os próprios nacionais e que a União Europeia está a fazer intermissões indevidas, etc. Portanto, esse tipo de ataques e de boicotes favorece normalmente os atacados e os boicotados. Mesmo assim, quer dizer, para a União Europeia, ou melhor, para Bruxelas, às vezes há uma sensação de desconforto. Esta semana, por exemplo, no Parlamento Europeu houve alguma troca até de mails que depois tornaram públicos entre deputados de várias bancadas, porque o partido, é preciso ter uma consciência disso, o partido Viktor Orbán faz parte do PPE, que é a maior força política no Parlamento Europeu, é a força política onde em português está o CDS e o PSD,
e não vai ser expulso, para dar pressões para que ele seja expulso. Há também quem vendo, essa pessoa que vive em Budapeste, que escreveu recentemente um artigo na Spectator, dizendo que a forma como se olha daqui para Bruxelas é uma forma... Foi o John O'Sullivan. John O'Sullivan também. John O'Sullivan. Ele atualmente vive em Budapeste. Exatamente. E diz a forma como se daqui olha para Bruxelas é uma forma crescentemente antagónica. E há nos gestos, nas próprias decisões da Hungria, por exemplo, o facto de reconhecer como cidadãos da Hungria húngaros que estão fora do território da Hungria, algo que de facto pode colidir com aquilo que tem sido o modus operandi, a forma de funcionamento da União Europeia. Ou não? Isto vai acabar por se conseguir conciliar naturalmente, porque ao mesmo tempo que isto sucede nos Conselhos Europeus, por exemplo... Bom, a Alemanha sempre considerou cidadãos da RFA, os cidadãos da RDA que saíssem da RDA para a RFA. Sim, os que saíssem, não que estão... Sim, mas a efetividade desses direitos acaba, no fundo, por ser uma efetividade que apenas produziria efeito na base do assentamento numa territorialidade. E também não tem havido a geração de um fluxo migratório dessas comunidades confinantes de retorno à pequena Hungria. E isso até se tem acabado por traduzir nesses outros países numa negociação interna que tem dado mais poder a essas comunidades húngaras até para arbitrarem coligações nacionais nesses países e majorarem os seus direitos. Que não é a única situação destas. Também temos agora na Áustria com o Tirol. Sim. Uma situação, enfim, não é igual, mas com contornos parecidos. Mas esses problemas vão ser problemas que vão aparecer à medida que deixam de estar, digamos, silenciosos por virtude de não se falar deles, por alguma imposição política de força ou por alguma posição política de interioridade que nega a sua existência. A relação da Alemanha, a relação da Itália com a Áustria em toda essa zona e até também com o mundo eslavo é uma relação que foi trabalhada com alguma minúcia no final da Segunda Guerra Mundial, mas que só se veio a resolver depois, muitos anos mais tarde. Atenção, são questões complexas, mas são questões existentes, porque são realidades que existem. São povos que pertencem a agregados nacionais colocados em vários países do mapa político, mas que mantêm também as suas identidades, as suas referências, tudo isso. Até da própria Itália em relação à Suíça. Em alguns aspectos, até é quase surpreendente como alguns problemas não surgiram como podiam ter surgido. Quer dizer, por exemplo, quando ocorreu a integração da Polónia na União Europeia, muitas pessoas pensaram que os alemães... Vamos lá ver, a Polónia tem uma faixa que é quase da largura de Portugal, que foi alemã, não é? Que foi passada no fim da Segunda Guerra, e limparam dali os alemães todos, mandaram-nos para o território da pequena Alemanha, chamamos assim, e aquilo foi ocupado por polacos. E os polacos tinham imenso receio que de repente os alemães viessem, com poder de compra, começassem a comprar as casas e as terras e regressassem. Assim como na Eslovénia, o receio em relação aos italianos comprarem a Eslovénia, isso também não aconteceu, ou a Croácia também não aconteceu. Portanto, aí as coisas também funcionam. A República Checa, em relação ao regresso dos alemães à zona dos Sudetas. Bom, mas os alemães não esquecem, quer dizer, não esquecem, mas não têm essa tentação. Eu conheci pessoas que já foram, uma alemã que nasceu nos Sudetas, que miúda, não é? Portanto, e que a certa altura foi lá ver onde é que tinha morado, visitou, viu, olha, foi aqui, pronto, ok, foi daqui que eu vim e regressou para o seu mundo. Sim, as pessoas têm, apesar de tudo, hoje uma aspiração pelo bem-estar e pela segurança do cotidiano que as leva a
pôr no prato da balança as duas coisas. E, em regra, o que acaba por se dar é um reforço das identidades culturais e das leituras culturais, que é canalizado mais para uma dimensão de nostalgia do que para uma dimensão de violência ou agressão. Recuperação efetiva, não é? Porque todos sentem que perderiam. E isso é também o grande milagre do balanceamento e da construção europeia na atualidade, que eu acho que é muito reforçado também por aquilo que se vê à volta da Europa e por os europeus, apesar de manterem essas tensões e polarizações, não quererem seguir um caminho semelhante àquele que vê na área confinante a sul e no Médio Oriente. Portanto, aí isso produz um efeito útil. Agora, que as questões existem, que uma forma errónea de responder a elas é pretender a uniformização, que a União Europeia devia ser mais modesta na predicação de figurinos políticos, ou de linguagem política, ou de arquétipos políticos, que devia ser menos penalizadora através desse constante recurso às declarações de criminalização política, ou de ilegalização, ou de banimento político, que devia procurar mais agir com suplesse política para dialogar com esses países, essas opiniões públicas, e não se confinar a uma posição que só faz gerar radicalismo, antagonismo, reação negativa. A constante ideia de que Bruxelas deve dirigir a política interior dos países, obrigar a um alinhamento político europeu integral, desconsiderar e desrespeitar qualquer aspiração dentro da União Europeia que não se compagine bem com os figurinos que estão decididos nas regulamentações e na forma como a burocracia europeia vê a solução para os problemas, eram caminhos a seguir. Isso implica liderança, isso implica uma boa compreensão. A União Europeia, por exemplo, constituir-se numa espécie de terra de acolhimento ou terra de refúgio de todos aqueles que perdem eleições nos seus países e que depois vão para Bruxelas predicar através de Bruxelas a mensagem que não conseguiram ver endossada nas suas populações, põe em causa... O Presidente do Conselho Europeu. Sim, é conflitual, temos que entender isso. Não é bem aceite. Não é com esse tipo de soluções que se une e que se congrega. E isso só gera conflito. Mas... Aliás, muitos dos que têm sido derrotados nas eleições nos países da Europa Central são aqueles partidos um pouco constituídos como partidos de caixeiros viajantes de Bruxelas e que têm sido excluídos do espectro político pelo voto, precisamente por se apresentarem como alguém que vem ali representar, ainda por cima com grande arrogância, em alguns casos de concepção intelectual, interesses terceiros. Procura vir de fora para dentro. Procura trazer essa legitimidade exterior para tentar ser legitimado num país de segunda classe, num país visto politicamente como não estando à altura do nível que Bruxelas define para os Acha que é isto? Uma percepção... Esta percepção ocorre só destes países de primeira e segunda classe? O que há aqui hoje, e aliás é um dos fenómenos também que nós estamos a assistir, que eu já me gamo, aliás, está ali, penso também a atingir um bocado, há uma espécie de elites soi-disant, enfim, tecnocrático ou intelectuais que se assume exatamente, ou que se auto-assume, ou que, enfim, tem alguma representatividade, pelo menos tácita, deste tipo de valores ou de interesses europeus e que tratam um bocadinho, de facto, os locais
como se fossem, digamos, uma espécie de aborígenes que não veem exatamente essas luzes enfim, da integração e de Bruxelas e tudo isso. E isso também é um outro fenómeno da importância destes partidos, que é, de facto, os tais aspectos anti-elite. E vê-se também, é curioso, por exemplo, nestas eleições húngaras, vê-se um bocado que, por exemplo, a votação Budapeste, que tem as tais, enfim, tem um bocadinho as tais elites mais internacionalistas ou mais europeístas, mais cosmopolitas, tem, de facto, um voto diferente e, normalmente, não tem tanto este voto nestes partidos identitários e direitistas, tem um voto diferente do resto do país, quer dizer, e eu acho que esse lado, nós também temos muitos casos aqui entre nós. Mas isso é um fenómeno, digamos, que ocorre um pouco por todo lado. Ocorre um pouco. As cidades começam, parece que ressala o tempo em que as cidades vão tão diferente do campo. As cidades grandes também, claro que é um fenómeno mais ou menos, é evidente que as populações mais rurais, mais ruralizadas, que têm tradicionalmente estão mais no mesmo sítio. Não tem que ser exatamente rurais, não tem que ser pessoas que trabalham não estão no centro. As pessoas que estão mais nas periferias, quer dizer, têm muito, às vezes placas giratórias, têm mais identidade, não é? Têm o sentido de identidade mais forte. Aliás, era como aquela coisa que a gente também observa num outro campo que é interessante e importante. Toda a vida, os camponeses ou o pessoal oriundo de áreas rurais normalmente são melhores soldados que o pessoal das cidades, porque há uma série de coisas que, enfim, têm educações mais conservadoras, tinham, agora não sei se ainda têm, mas em muitos sítios ainda se nota isso, a gente vê isso, por exemplo, nos Estados Unidos, a maior parte dos estados do Sul e do Middle West são os estados de onde vem o pessoal que vai mais para as Forças Armadas, portanto, há determinadas tendências, e aqui eu acho que este fenómeno esta tentativa de imposição que estávamos aqui a falar, de determinados modelos que são mais ou menos iguais, é uma espécie de discurso politicamente correto, soft, quer dizer, mas que também nasce de uma... e, de facto, de ignorar completamente todos estes problemas que têm a ver com etnia, com territorialidade, com história, com religião, que são coisas que, no fundo, fazem parte do humano. Mas tudo isso, sem dúvida, faz parte do humano, mas, ao mesmo tempo, nesta campanha, houve polarização de uma determinada figura aqui, originária da Hungria, digamos, da crítica ao cosmopolitismo, chamemos-lhe assim, que foi, e até das tais suspeitas de antissemitismo, que foi na campanha, no facto de utilizarem a intervenção na Hungria do George Soros como sendo um motivo de campanha contra os Jorge Soros intervém em imensos sítios, quer dizer, ter cartazes, alguns dos principais cartazes de campanha serem com a fotografia dele é algo que relativamente surpreendente. Sobretudo da parte do antigo bolseiro. Exatamente, isso é vingança do bolseiro. Mas isso era como os alunos jesuítas que eram anti-jesuítas todos. Mas aqui, mas não há dúvida que esse tipo de fenómenos, eu acho que hoje em dia está muito com mais razão ou menos razão, quer dizer, essa ideia de que há intermissões internacionais, por amor de Deus, aliás, que digamos, os liberais americanos têm estado completamente obcecados exatamente com uma coisa paralela, quer dizer, que é aquela ideia de que foram os russos que fizeram eleger o Trump, que é uma ideia também extraordinária. Mas tudo isso, quer dizer, todo esse tipo de reações e de reflexões e de condicionamentos, quer dizer, há uma retórica, e também já às vezes um bocadinho, eu acho que é mais ridícula que perigosa, que é esta retórica também de teorias da conspiração, de intromissões poderosas, e quando se vai sempre nessas coisas cai-se sempre exatamente, até porque há uma alimentação de uma literatura, eu não direi que é de segunda ordem, é 15ª ordem, sobre a influência desses grupos secretos, das Opus Dei, das maçonarias e dessa coisa toda nos assuntos, e saem milhares de livros, que são os tais livros que são lidos pelas pessoas que o mundo ser governado
Sim. Pelo Bilderberg. Bilderberg, o mundo ser governado pelo Bilderberg, ser governado pela CIA, ser governado antes era pelo KGB, toda a gente era agente de tudo e sempre, e jogando até sempre com coisas paradoxais, não é? Há uma coisa do paradoxo, o tipo que mais aparecia contra era, o que aliás tem, se nós vamos ver, tem raízes intelectuais, históricas, até literárias importantes, não é? Até a própria figura do demónio, que é o príncipe das trevas e que pode aparecer como uma belíssima figura, não é? Toda essa ideia dos encantos, aquela ideia da princesa, mas que no fundo é uma bruxa velha não sei qual. Portanto, tudo isso no imaginário atual, que é um imaginário muito, enfim, muito trabalhado, exatamente por coisas soft, por coisas que são para ser mais ou menos entreter e divertir, não são para fazer pensar, nem pouco mais ou menos. Portanto, também é muito propício a este tipo. E quem está no mercado político é evidente que joga nestas coisas também, isso é fatal, não é fatal. E, portanto, essa contraposição povo-elites, por exemplo, é uma contraposição que voltou a dar imenso, quer dizer, o povo é bom, a classe política é má. O povo é bom, a classe empresarial e tecnocrática é corrupta. Habitualmente, digamos, os instrumentos dos motos dos populistas, não é? Mas há populistas de todo lado, exatamente, não é só... E depois também há candidatos do antipopulismo, como o Macron, que também, no fundo, acabam por seguir táticas populistas. As elites às vezes põem-se a jeito, não é? As elites põem-se muito a jeito, quer dizer, ou, por exemplo, em países como Portugal, onde, enfim, eu costumo dizer há muitos anos, nunca ouvi um pensamento original assim numa sala que surgisse, acho que estão mais ou menos muito dependentes e muito secas de ideias originais, porque têm uma grande insegurança quando é suposto emitirem opiniões, portanto têm uma enorme insegurança e portanto precisam sempre de ter uma base qualquer que seja normalmente até às vezes contrária às origens sociais ou políticas deles. E se é dito por aí, portanto, os convertidos têm imenso sucesso, porque precisa de haver uma espécie de base de sustentação em alguém que deve estar no outro lado. Portanto, há uma grande insegurança. Ou então são de facto um bocadinho o que se estava ali já me Gama a referir, alguns articulistas do Financial Times, alguns, enfim, dos jornais alemães, dos jornais do Wall Street Journal, quer dizer, há assim uma espécie de maître à penser que depois as élites vão repetindo, não é? Sim. Só que agora as élites também, há outras contra-élites também. E é evidente que as contra-élites populistas apresentam-se sempre não como elites, que também é um fenómeno muito engraçado, apresentam-se sempre como homens do povo, não é? Eu sou igual a vocês, não é? Sim, o exemplo máximo é o Trump. É o Trump é o exemplo mais Quer dizer, não podemos refinado. No sentido em que é o rico, é o mais vem refinado, falar em nome dos não ricos. Mas é um rico que os verdadeiros, quer dizer, que a elite social dos ricos nunca o aceitou bem. Nunca o aceitou bem. Não entrou como em Portugal também há uns fenómenos desses. Não entrou em alguns clubes exatamente. Antes de acabar, só apenas, mas apesar de tudo isto e deste risco das intervenções gerarem uma contra-reação, há ou não motivos para haver alguma preocupação, por exemplo, com aquilo que, enfim, com o Estado de Direito, com o rule of law, com o equilíbrio, com a separação de poderes na Hungria, mas também não só na Hungria, em alguns desses países. Aquilo que talvez tenha sido mais preocupa, ou mais tem sido falado em Bruxelas. Sim, um mandato forte, com uma base popular forte, assente numa causa nacional, assente em argumentos de grande conteúdo emotivo ou cultural, corre sempre o risco de gerar naqueles que são legitimados por essa avalanche de apoio condutas que não tenderão a ser autolimitadoras, nem autocríticas, nem moderadoras do seu próprio instinto do exercício de poder. Portanto, há aí uma perda, manifestamente, e há um risco. Veja-se, por exemplo, no caso da Hungria, o Partido Socialista, que chegou a ter 42%, passou para 12%. Um próprio partido à direita
o Jobbik, à direita do Fidesz, também agora não conseguiu crescer, já se tivesse começado a desfardar, a ter um look mais palatável, mas também não conseguem os dois ser um tampão a uma força que ganha com 2/3, que já mudou a Constituição e que tem a possibilidade de mudar a Constituição. Qual o tipo de regime que aí está? Qual o sistema de freios e contrapesos que funciona dentro desse regime? Como é que um regime dessa natureza também é suscetível de gerar crescimento económico partilhado? É suscetível de gerar grupos económicos modernos, competitivos, é suscetível de se dotar e dotar o país de universidades com os níveis adequados de pesquisa científica e de trabalho docente, é suscetível de gerar uma imprensa adulta necessariamente crítica. Essa é uma questão que está em aberto, também não nos podemos iludir sobre isso. Esta ideia de partido hegemónico, em que a democracia fica reduzida aos atos eleitorais de 4 em 4 anos, como se tratasse de um plebiscito sobre a ação governativa, mas nunca admitindo a hipótese constitutiva de haver caminhos diferentes e de haver um elemento positivo no debate, no confronto de ideias, na discussão, em si mesma acabará por ser negativa. Mas eu também espero que, assim como houve correções e tendências que derivaram da falta de substância ou do excesso de outras tendências, que este próprio caminho não venha a ser eterno e gerará as suas próprias alternativas e o sentido crítico às soluções adotadas, porque se trata de países já com um rendimento per capita aceitável, trata-se de países onde a discussão existe, grau de educação elevado, países que também têm o apelo de ver as suas economias e as suas sociedades modernizadas, mais capazes, mais apetrechadas, isso é indiscutível. E, portanto, vai haver aqui um período de fluxo e refluxo interessante. E tal como houve até aqui composições e recomposições do espectro político, haverá outras, porque também o que tudo isto indica é que na sociedade atual as estruturas políticas transitam muito de estruturas aparelho para estruturas opinião e, consequentemente, são muito voláteis à própria mudança e há transferências que se formulam numa crise especial, no desenvolvimento de um acontecimento imprevisto, e isso permite reorganizar também o espectro político. E há sempre a vontade das pessoas e a opinião das pessoas. Portanto, eu acho que estamos a viver um período interessante, estamos a viver um período que não vai ser definitivo e que, porventura, trará até no futuro recomposições ainda mais interessantes. Acho positivo que na sociedade húngara o Jobbik tenha recentrado a sua mensagem, seguramente porque pressentiu que esse pode ser um caminho mais adequado. E agora vamos ver o que é que também fazem os socialistas, porque os socialistas também já foram a fundo e já renasceram várias vezes, assim como o próprio Fidesz, porque Viktor Orbán já esteve no poder nos anos 2000 e depois veio a ser derrotado e não ficou lá eternamente, e depois ganhou as eleições com o colapso da política socialista. Portanto, há aqui também umas alternativas. Não é um sistema fechado. Pelo menos passaram à prova de maiorias alternativas que perdem eleições, não é? Portanto, sim. Que é uma prova importante. E não há presos políticos. Exatamente. Bem, terminamos por esta semana, reencontramos dentro de 7 dias.